Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, dia agitado, quentíssimo no departamento de futebol do Vasco da Gama. Vamos falar muito aí sobre a situação aí da base vascaína. Hoje teve jogador que estará integrando o elenco profissional do Vasco da Gama, que renovou o seu vínculo até 2027, um dia que foi marcado aí porque alguns atletas foram dispensados para poder procurar novos clubes aí, o Vasco que vai fazer aí 2 treinamentos, inclusive esses jogadores vão treinar aí em separado. A gente vai falar aqui quais são esses jogadores que não estão mais nos planos e vamos falar para vocês aqui a situação envolvendo aí a venda do Marlon Gomes, né? Situação praticamente aí definida já, e com relação à situação aí envolvendo reforços no Vasco da Gama, porque hoje saiu um papo que a gente poderia ter uma troca aí. Bom, vou explicar toda essa situação aí das outras negociações que também estão emperradas aí, por falta de dinheiro. Bom, vamos lá. Peço você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, com relação à base, né? Leandrinho, jogador que vai ingressar aí ao elenco profissional do Cruz Maltino, nosso lateral esquerdo, um dos destaques aí, 2 pré-sim, renovou seu vínculo com o Cruz Maltino até 2027, né? Parabéns aí ao Leandrinho. Então, o Leandrinho é do Vascão até 2027. Hoje, o elenco do Vasco se reapresentou e a gente teve a informação aí que alguns jogadores aí serão colocados para treinar à parte, por não fazer mais parte dos planos aí do Ramon Dias, né? Esses jogadores foram comunicados e farão aí treinamentos específicos separados e vão procurar novos clubes. Laureano, quais são esses jogadores? Miranda, Rodrigo, Zé Vitor, Barros e Marlon Santos são esses jogadores aí. Jogadores que, na grande maioria, são cria aí da base do Vasco da Gama. Rodrigo tem contrato até o final de 2025, o Barros até 2026, Miranda até junho de 2024, Zé Vitor até 2026 e o Marlon Santos até junho de 2024, certo? Bom, o seguinte, agora a gente fala aqui sobre Vasco da Gama e Madureira, jogo que vai ter transmissão aí da Cazé TV aqui no YouTube e da Band, né? Perdão, e do SBT, às 21h30, certo? E sobre esse jogo aqui, a gente tomou conhecimento que o Vasco deve colocar um misto quente. O Vasco não deve colocar todos os atletas aí. O Ramon Dias ainda não divulgou ali a listagem ali dos atletas que vão para campo, né? Mas hoje a gente tomou conhecimento que deverá ser um misto quente aí, uma equipe alternativa ainda. Compreensível, porque o Vasco chegou do Uruguai entre esses dias aí, então a gente até entende. Bom, informativo sobre o Adson, que saiu agora na parte da tarde, recém-contratado pelo Vasco da Gama, um jogador que veio junto ao Nantes também, deverá ser anunciado aí até o próximo final de semana, certo? E o seguinte, a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo o Marlon, né? Porque o Marlon, agora, a gente, infelizmente, fica nesse assunto, por quê?
só vai ter contratações quando o dinheiro do Marlon entrar aqui no Vasco, porque a 777 é uma empresa fodida. Então, o que ocorre nessa situação toda? O Marlon recebeu uma proposta aí de 85 milhões e meio de reais. O Vasco da Gama, ele simplesmente é detentor de 85% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, o Vasco receberia ali 63,25 milhões de reais dessa negociação. E aí sim, o Vasco vai começar a ir ao mercado a partir dessa situação. Hoje houve aí uma situação que foi entregue aí aos vascaínos, que o Vasco poderia fazer uma troca ali entre o Orelhano e o Rodrigo Vilara. Mas é o seguinte, antes de eu falar desse jogador do Talheres, cara, se o Orelhano não tá afim, meu irmão, pô, o Vasco não tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, pro Orelhano jogar, não, meu irmão. Vaza, entendeu? Não, porra, não é o Romário, não é o Edmundo, não é o Juninho, não é o Felipe. Meu irmão, o cara não tá afim. Porra, vaza, parceiro, certo? Então, essa situação, tá afim, fica, não tá, vaza. Mas houve essa situação aí dessa troca. Na minha opinião, o presidente do Talheres, o Andrés Fassi, que a gente conhece muito bem, ele é maluco de trocar o Aureliano pelo volante, né? O Rodrigo Vilar. Não acredito nessa situação. Até porque ele acabou de receber uma oferta multimilionária aí do River Plate, certo? Então, eu acho que é pouco provável que esse negócio saia desse jeito. Porque se o cara, dizem lá na Argentina, que é algo em torno de 10, 12 milhões aí de dólares que o River Plate quer colocar na mesa para poder levar o Rodrigo Vilar. Então, meu irmão, porra, o cara não vai botar aqui o Aureliano, vai trocar o principal jogador do time dele pelo Aureliano, entendeu? É muito difícil. O valor de mercado do Aureliano também é cerca ali de 4 milhões e meio, 5 milhões. Então, o Vasco teria que colocar mais 5 milhões para chegar ali na oferta do River Plate, e o Vasco não vai fazer isso, entendeu? Se fosse para o Vasco fazer isso, para colocar mais 5 milhões e ainda perder um jogador, certo, o Vasco faria isso, trazendo esforço, que a negociação está ali simplesmente parada por falta de grana, como outras negociações também estão paradas por conta de grana, como eu já falei aqui, a situação do Aravena, e entre outros jogadores, o Lúcio Rodrigues, são jogadores aí que o nosso Alexandre Matos foi atrás, né? Deixou ali as coisas mais ou menos encaminhadas, e a 777, porra, não bota dinheiro na entrada para que o anúncio seja feito, principalmente essa situação aí de volante. Então, a gente vê um amadorismo muito grande mesmo, por parte dessa empresa, porra, passar dias e dias aí, cara, sem anunciar um jogador, principalmente volante, tá de brincadeira. Então, é essa situação que a gente traz para vocês hoje aí. Laureano, não vai mais chegar reforço? Vai. Tão logo o Marlon seja vendido, aí vocês vão ver que vai chegar todo mundo. Todo mundo é do Vasco, vai chegar, todo mundo vai chegar aqui. E vai ter gente que vai aplaudir. E eu vou falar uma coisa: isso está muito errado, a 777 depender de ativo do Vasco, de aditivo do Vasco, para simplesmente fazer contratação. Já falei para você. Agradeço pela atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!